Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de João. É muita onda, o 2021 começou com tudo. Glória a Deus. João capítulo 16. Aleluia. Eu vou falar de algumas coisas, querido, que eu considero, na minha visão, que são as mais importantes. Amém? Eu não estou dizendo para você que existe apenas 6 coisas, mas eu vou dizer para você que eu considero importante para a minha vida de oração. Claro que isso é algo que a gente vai aqui explanar, vai trazer para vocês, e aí você julga se isso é importante ou não, ou se você, de repente, o Espírito Santo revelar mais alguma coisa para você, você acrescente como sendo importante também. Eu não estou dizendo que não limite somente essas 6 coisas. Quantos estão entendendo isso? Amém. Amém? Mas eu acredito que nós precisamos listar sempre algumas coisas. Sempre que vamos falar de oração, a tua mente você tem que colocar voltado a isso. Você tem que pensar sobre isso. Na hora de orar, eu preciso ver se esses elementos eles estão dentro na minha vida, naquele momento em que eu vou falar com Deus. Por que isso, pastor? Para que a sua oração não seja interrompida ou a tua oração não venha trazer para você resultados eficazes que a oração deve trazer. Amém? Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que toda oração, a oração, a primeira coisa que nós vamos entender é que a oração a Deus ou ao Pai, ela tem que ser em nome de Jesus. Não há resposta na tua oração se não for por intermédio de Jesus. É o único que vai trazer para você o resultado que você precisa, a resposta. Quando você estiver orando, tem que ser em nome de Jesus. Não é no nome de Daniel, não é no nome de Mari, de Vinícius, de Silvio, não é no nome de Cássio, não é. O teu nome não vai fazer diferença. Em nome de Daniel, ele vai falar, não, é no nome de Jesus. Você está feliz com isso? Amém. Pastor, mas isso eu já sei, é por isso que sempre ao orar, você vai orar no nome de Jesus. Então, João capítulo 16, versículo 23, olha que coisa maravilhosa. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu... Aleluia. Glória a Deus. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, talvez Ele vai conceder em meu nome. Você percebe que aqui é categórico, Ele está enfatizando que se você pedir no nome, Ele vai conceder. No versículo 24 ele diz, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Então, nós temos uma alegria, mas para ela ser completa, é uma oração que vai ser respondida. Amém. Aleluia. Amém. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Jesus está ali com eles. Então, Jesus ele está ali ensinando. Agora, quando Jesus ele está dizendo, nada tendes, por quê? Porque agora, nesse momento, você não está pedindo no meu nome, você não tem como pedir no nome dele. Ele está falando para os discípulos naquela ocasião. Mas quando Jesus ele parte, ele vai dizer, eu sou o caminho, eu vou ser o acesso a isso. O Espírito Santo ele vai vir dentro de você. E quando você clamar pelo meu nome, é esse nome que vai abrir as portas para aquilo que você precisa. É o nome que o Pai o exaltou e colocou sobre todo nome. Então o nome de Jesus, ele é imbatível. O diabo não resiste o nome de Jesus. Todas as vezes que você está orando a Deus, orando a seu Pai, em nome de Jesus, você está dizendo para o inferno, eu estou clamando no nome de um justo. Mas você é imperfeito, você tem suas falhas, mas em nome de Jesus,
Quando eu oro em nome de Jesus, o Pai, ao me ver, ele vê quem? Por que ele vê Jesus? Porque nós somos justiça de Deus por causa de Jesus. Ele não vai ver o Daniel limitado. Ele vai ver o Daniel que clamou no nome de Jesus. E quando eu clamo no nome de Jesus, ele quando olha para Jesus, eu te pergunto, quantos defeitos Jesus teve? Quantos pecados? Então eu te pergunto, você recebe por causa do teu mérito ou por causa de Jesus? Então está garantida a tua resposta. Se for pelo nosso mérito, não vai chegar nada. Mas pelo nome de Jesus, na pessoa de Jesus, já está garantido aquilo que a gente precisa. Aleluia! Você percebe, irmão, que oração é algo que mexe com a nossa vida? E deixa eu te dizer, e sacode o inferno. É por isso que o diabo não gosta de crente que ora. Porque ele sabe que quando o crente começa a orar, ele fala assim, lascou, meu filho, vamos correr. Porque vai vir quem? Lá vai vir aqueles anjos. Os guerrinha, conhece os guerrinha? Os anjos de Deus, que é faca na caveira. Eles só vêm para sentar o pau. Aleluia, eu não sei você, mas quando você descobrir o valor da oração, é joelho no chão, meu irmão, e o capeta batendo em retirada da tua casa, da tua família, de tudo aquilo. É por isso que quando um crente, meu irmão, ele tem uma vida de oração, aonde ele passa, meu irmão, é um flash de luz, assim, o diabo olha e fala assim, esse a gente não tem como pegar. Por quê? Porque ele tem conexão, ele tem intimidade. A oração vai deixar você íntimo. Agora você precisa entender, um passo é orar no nome de Jesus. Não adianta procurar outro nome. Não adianta. A religião não é o nome que vai fazer isso por você. Nada disso vai ser. O que vai ser é o nome de... Diga comigo, o nome de Jesus. Aleluia. O próprio João, capítulo 14. Ele vai dizer isso. Ele vai dizer o que, pastor? Ele vai dizer... Respondeu-lhe Jesus, eu sou o quê? O caminho, a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou. Aleluia. Ele é o endereço. Aleluia, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai. Ninguém? Ele está mostrando onde ele está. Ele não está dizendo assim, ó, vai por ali, vira ali. Ele está dizendo, ninguém vem ao Pai, se não for por quem? Diga comigo, Jesus é a porta, e o resto é parede. Aleluia. Pode fazer o que você quiser. Pode adorar quem você quiser. Mas quando a Bíblia diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, acabou, meu irmão. Pode fazer o que for. Pode até fazer promessa, deixar a barba crescer. Jesus é o caminho. E antes que você pense, eu não fiz voto e nem promessa. Eu não ia ficar mais feio do que eu sou, não. É que eu quero fazer uma experiência. Meus meninos estão tudo com bigode, por que eu não posso ter? É uma humilhação isso. Amém? Então Jesus está dizendo, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida, aleluia. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a oração, quando você fizer ao Pai, tem que ser através de alguém. E essa pessoa é Jesus Cristo. Não tem, não Deus, eu não quero saber de Jesus não, eu quero saber do Senhor. Se você rejeitar o Filho, você não tem acesso ao Pai. Pastor, eu não acredito nesse negócio de Jesus, então você não acredita em Deus. Aleluia. O único meio que nós temos de chegar ao Pai é através do Filho. É através de Jesus Cristo. Você está aqui? Está com fome já? Ainda não, né? Mas já fica. Aleluia. Então diga comigo, o primeiro passo para uma oração eficiente é orar ao Pai em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Outra coisa, se eu oro
ao Pai, em nome de Jesus Cristo, é o primeiro elemento. Eu tenho que entender que um outro importante aspecto nessa oração, eu tenho que crer que eu recebo aquilo que eu oro. Aleluia, você tem que ter fé na sua oração. Se você não crê no que você fala, você automaticamente está anulando a sua oração. É importante você saber o que sai da tua boca, porque vida e morte está no poder. Aquele que a bem utiliza, come do seu fruto. Então se, pastor, eu vou falar isso porque tem que falar. Fala ou não fala? Vocês gostam, né? Pastor, teu irmão Felisberto, aquele incircunciso, filho de Belial, filho de Jezabel, desgraçado, aquele miserável. Eu boto meu joelho no chão, eu orei e eu falei para Deus, vai descer 7 palmos. E Deus fez descer. A oração da cova. Essa oração não funciona. E não vai ter efeito nenhum no reino do Espírito. Pode orar no nome de Jesus para o irmão morrer, ele não morre. Pastor, que eu não, eu sou pastor, a 4ª pessoa da Trindade, eu sou sapato de fogo, eu sou meteoro de glória, eu sou flecha, eu sou estilingue na mão de Jeová. Pastor, eu sou brasa viva, pastor. Pode ser quem for, Deus nunca vai matar alguém por causa de você. Por quê, pastor? Porque no dia que Deus fazer alguém descer a cova por causa de você, você está dizendo que você é melhor do que ele. E no reino do Espírito, ninguém é melhor do que ninguém. Porque Jesus se entregou por todos. Como é que Deus vai fazer alguém descer quando ele quer salvar? Glória a Deus. Quebrado alguns meia dúzia de biscoito. Não, pastor, eu não creio nisso. A oração, ela não tem finalidade de matar ninguém. Prova, pastor, prova. Quantas pessoas Jesus matou? E ele disse, eu não vim fazer a minha, mas a vontade de quem? Então a vontade de Deus não é matar. Apesar de ter poder para isso. Falar que Deus não pode matar é limitar a soberania dele. Mas para que Deus vai matar se ele mandou Jesus para salvar? É jogar contra o patrimônio. Olha, vamos pôr Vinícius para jogar no time, e ele, a função dele é fazer gol contra. Apesar que ele faz isso na pelada. Mas foi sentar aqui, guerreiro. Rodou. Quantos estão entendendo? Não tem lógica. Então, esse tipo de oração, Deus, pega aquele miserável, Deus, bota ele no moinho. Eita, Jesus, vai, papai. Como é que é o nome daquele lá, daquele moinho? Ei, vamos socar o desgraçado. Não vai. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz por saber que Deus não vai matar alguém por causa da tua oração? Amém. Aleluia. E que se fosse para matar, Deus já tinha atendido. Porque o que tem de crente que só ora para a gente morrer. Mata, Jesus, mata. E ele fala, eu não tenho como não, meu filho. Assim, não é que não tem como, cara. Não tem como tu tirar de mim aquilo que eu não tenho. Eu vim para te dar vida. Quem veio roubar, matar e destruir foi o Satanás, não fui eu. Eu vim para te dar vida e não foi qualquer vida, uma vida com abundância. Aí tu quer que Jesus faz o papel do diabo? Aleluia. Não, pastor, mas certa vez eu orei e o cara morreu. Sim. Aí, meu filho, misericórdia. Conheci uma pessoa dessa. O cara se envolveu com um bandido, com um traficante, com gente que não presta. Aí depois, quando eu orei, o homem desceu. Eu falei, miserável, tu é o próximo. Tu está dizendo para mim que se envolveu com um cara que não presta, fazendo o que não presta, e aí tu orou o que não presta morrer e tu presta. Tem lógica? Não. O problema é que o cara já estava condenado, faz tempo. Irmãos, entregar a sua vida para Jesus. No reino do Espírito é apagado, mas aqui na terra tem algumas coisas ainda que você vai colher. É como um tapa. Eu posso fazer esse teste com você agora. Eu posso te dar um tapa, você vem aqui, eu vou te dar um tapa ungido. Olha o tamanho da raquete. Eu vou lhe dar um tapa. E logo em seguida eu falo, me perdoa, irmão. Você fala, perdoa, pastor. A dor passou na hora? Tu vai ficar ainda, né, com algumas coisas ali, né? Por quê? A consequência de uma atitude.
Então eu creio que Deus, Ele vai apagar, o teu passado já está apagado no reino do Espírito, mas aqui na terra, querido, você tem que tomar cuidado, que é questão de fruto. O que você planta, você colhe. Então, certa vez, quando eu estava em São Paulo, isso há muitos anos atrás, rolou um testemunho de um cara que ele disse que ele amarrava os caras de cabeça para baixo, que degolava, que cortava, que matava, e não sei o quê. E a igreja pulava e eu ficava, que bicho mentiroso, safado. E eu pensando comigo, como eu sou carnal, eu não sou crente, todo mundo está no mover do Espírito, e eu sou um cara muito racional. Mas na minha mente o que ele está fazendo é uma confissão pública de assassinato. Ele tem que estar preso. E eu falei, pessoal, é mentira. Esse cara nunca fez isso. Isso aí, se tu der um peido perto dele, ele corre de medo. Isso não tem nada a ver com bandido. Porque quem é bandido não tem nada a ver com isso. Passado alguns 6 meses, descobriram que tudo aquilo era uma história fiada. Agora eu te pergunto, se um cara foi lá, matou alguém de uma família, matou um ente de uma família lá, de alguém, ele agora aceitou Jesus, mas nada impede que alguém daquela família venha vingar a morte. Se ele está envolvido no crime, o cara vem e mata ele. E aí, pastor, mas ele foi salvo, ele vai para o céu. Mas pagou pelo que ele fez. Se não, querida, os presídios eram para estar vazios. O que tem de homem que se arrependeram e entregaram sua vida para Jesus, mas estão lá dentro por quê? Porque eles têm que cumprir a lei dos homens. Ele cometeu um delito, ele está lá dentro. Eu creio que Deus pode abreviar o tempo dele para ele sair essas coisas. Porque agora ele tem um encontro real com Jesus. Mas ele tem que responder a uma justiça dos homens. Senão, é muito fácil. Todo mundo que tiver com a vida enroscada, entrega para Jesus. Está tudo apagado, passado, vamos viver livre, leve e solto. Glória a Deus. Você ainda quer ser crente? Oh, aleluia. Eu não sei porque eu falei isso, mas vamos embora. Marcos 11, 24. Volta aí algumas coisas. Algumas páginas aí. Glória a Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu vou seguindo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Dê uma salva de palma para Jesus. Não é assim, né? R.R. Soares. Irmãos, pensa numa voz doce, gostosa de ouvir. Aleluia. Eu falo que um dia o som da nossa igreja vai ser igual ao dele. Tu vê aquele microfoninho dele, tu vê que a voz dele não te cansa. Você recebe. Sabe, eu estou dizendo, não estou aqui tirando onda não, viu, irmãos? Eu amo mesmo o ministério do missionário R.R. Soares. O cara tem feito um trabalho espetacular, ganha muitas vidas para Jesus. Aí a gente vai pegando alguns cacuetes de pregador, né? Dê uma linda salva de palma para Jesus. É assim, né? Ele faz. Tem uma galera aqui me imitando, viu? Quero ver ficar com o meu tamanho e meu peso. Por isso, Marcos está dizendo, por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Ele está falando alguma coisa? É tudo. O que é tudo? Tudo que pedirdes, crede que... Diga para o teu irmão, creia que recebeste. Crede 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 que recebeste. Pastor, o senhor é chato. Não, é para entrar na tua cabeça, no teu quengo, de que o que você... Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. E assim será, e será assim convosco. Então creia. Então se eu estou orando pela conversão de alguém, estou orando pela vida de alguém, eu preciso crer que essa oração Deus já atendeu. Deus não tem a agenda dele. Calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui o meu alarme. Deus não tem isso. Deus não tem Deus não tem problema de amnésia. Então quando você orar, creia que recebesse. Mas pastor, é que já faz um mês. Ele já ouviu tua oração?
Agora ele quer saber se você crê. E quando é que eu mostro que eu creio? É quando todos os dias agora, ao invés de orar, eu já começo a agradecer. Pai, obrigado. Porque eu sei que está na tua mão aquela oração. Eu sei que meu esposo está na tua mão, meus filhos estão na tua mão, minha esposa está na tua mão, essa causa é tua, Pai. Oh, Pai, graças eu te dou, Deus, porque está na tua mão, é a melhor mão para estar. Se Deus não resolver, não é você que resolve. Amém? Você está aqui ainda? Amém. 1 João. Aleluia. 1 João 14, versículo 6. Oh, aleluia. Diga assim, Deus é um bom pai. Você está aqui ainda? Aleluia. 1 João 5, eu falei 14, né? É que o capítulo é 5 e o versículo é 14. Diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos. Aleluia! Diga para o teu irmão, creia na tua oração, porque a tua oração vai trazer resposta de Deus para você. Aleluia! Outra coisa importante, volta para Marcos, capítulo 11. Então diga comigo, primeiro ponto, orar ao Pai, em nome de Jesus. Crer que eu recebo. Terceiro ponto, perdoar. Eita, coloca assim, perdoe enquanto ora. Tem que perdoar. Coração fechado, ranzinzo, cheio de bereguedego, não vai chegar ao céu tua oração. Eita, Pai, foi forte. Os amém sumiram. É porque o Senhor não passa o que eu passei. O Senhor não sabe o que eu tenho passado. E vai continuar do mesmo jeito se não perdoar. Marcos 11, 25. Aleluia! Isso são chaves poderosas. Para quando você orar, saber que teu coração tem que estar alinhado com essa. Ah, não, Mari não. Mari ontem comeu meu pão, não vou nada, perdoo nada. Não, a oração, ela tem que estar livre disso. E olha que coisa interessante. E quando, ele não disse, e se? Ele diz quando. O que isso quer dizer? Tem que orar. E se você quiser orar, nós estamos falando quando, quer dizer, tem um momento, você tem que orar. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas. Se não está andando a tua vida, examine a questão do perdão. Pastor, mas eu oro, eu choro, eu gemo. Ah, pastor, o senhor não tem ideia. Mas e o coração? Ah, pastor, é difícil. Então não só está chorando, trazendo ruga, e não vai ter tua oração respondida. Por quê? E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, ele diz o quê? Perdoai. Para que perdoar? Ele já vai dizer, para, propósito. Perdoou, para que o vosso Pai Celestial também te perdoe. Você não vai ter perdão se não perdoar. Pastor, mas eu não consigo. Consegue, porque o amor de Deus já foi derramado através de Jesus Cristo em nossos corações. A nossa incapacidade foi substituído pelo morador que nós temos dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu não consigo isso. O Espírito Santo, ele capacita você e ele te assiste nas tuas fraquezas. Daquilo que você é incapaz, o Espírito Santo vai lá e ó. Oh, aleluia! Então diga assim, perdão é uma grande chave. Diga assim, é um elemento poderoso na oração. É muito importante isso. Aleluia. Diga comigo, orar ao Pai, em nome de Jesus.
Crê que receba a minha oração. Vou perdoar enquanto eu oro. Aleluia. Quarta coisa, dependa do Espírito Santo na sua vida de oração. Para depender do Espírito Santo, você tem que conhecê-lo. Para conhecê-lo, você tem que se relacionar. Para se relacionar, você precisa de tempo. Para ter tempo, você tem que ter uma vida programada. Para ter uma vida programada, tem que ter uma vida em disciplina. Para ter uma vida em disciplina, você tem que ser alguém que anda de acordo com aquilo que você planeja. Não, hoje eu vou botar 20 horas de oração ininterrupta. O cara não ora 5 minutos. E eu faço o quê, pastor? Não é o tempo, é a qualidade do tempo. Não é 1 hora, pode ser 10 minutos, mas se você for intenso naqueles 10 minutos, você vai ver o resultado da sua oração. Porque ficar de joelho, querido, 10 horas não vai fazer você ser mais santo, se você não tiver com o coração ligado. Quando é que eu dependo do Espírito Santo? Você já percebeu que tem algumas orações que você não precisa começar? Como assim, pastor? Já sentiu a necessidade de ir para o lugar, ficar quietinho, não quer saber de ninguém? Essa oração é Deus querendo falar contigo. Ele não quer que você chegue lá, ó, Senhor Deus, poderoso Pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus do pastor Daniel. Pode me colocar na tua oração também assim, porque Ele também é meu Deus. Amém. Amém. O Deus de irmã Jânia, o Deus de Victor. Isso não vai mudar, Deus. Os antigos oravam assim, porque eles eram a referência. Então você hoje não ora, oh meu Deus, você pode dizer, oh meu Pai. Como foi que Jesus ensinou a oração em Mateus? Pai nosso que estás no céu. Aí ele falou, você não precisa chegar assim, oh Deus. Irmão, na presença de Deus não tem performance, não tem teatro. Enquanto você faz isso aqui fora, Deus está lá dentro olhando e fala, vamos tirar essa caca aí de dentro, ei menina, aleluia. Então dependa do Espírito Santo, se relacione com o Espírito Santo, aleluia. Então quando você for orar, ore, seja intenso com Deus. Vamos para Romanos, só para me te dar base nisso, Romanos 8, no versículo 26, aleluia, olha que coisa maravilhosa. Então, todas as vezes que tu sentir essa necessidade de ir para um cantinho, é só você chegar lá e falar assim, Pai, eis-me aqui. Você não precisa começar a oração, deixa que ele começa, porque a oração é um diálogo, não é um monólogo. Você já viu oração monólogo? Graças a Deus que a gente nunca fez isso. Isso é o povo lá fora. A gente não, a gente é diferente. Que oração monólogo é essa? Oh Deus, eu te apresento essa causa, Deus, eu apresento isso, aquilo. Em nome de Jesus, amém. Aí ele fala, na hora que ele ia falar, gente, amém, Deus abençoe e tal. Agora eu vou receber. Aí o Espírito Santo está assim, rapaz, agora está na hora de tu ouvir. Oração é um diálogo, não é um negócio que você fala, despeja tudo. Deus pega, ok, vou providenciar. Sim, senhor, você está mandando, eu obedeço. Não. Você apresenta a Deus e fique lá. Fique lá para quê? Para ouvir instrução. Você não está falando com ele, tu não quer resposta. Tu só fala, na hora de ouvir, tu sai fora. Eita, ficou quieto. Será que é por isso que eu não ouço a voz de Deus? Pastor, Deus não está mais falando comigo. A tua Bíblia só anda fechada, bicho. Como é que Deus vai falar? Eita, sapato novo. Glória. Deus não fala mais comigo, cadê tua Bíblia? Eita, bicho. Tu acredita que tem gente que esquece Bíblia na igreja? Se por sinal foi você uma dessas pessoas, fala com nossos diáconos que deve estar guardada. Se você não pegar em 3 meses, a gente vai fazer doação. Aleluia. Meu Deus do céu, como vocês estão animados. Uau, que ceia, pastor. Muda o assunto, pastor. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, ele está falando de quem? Do Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas
o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos, aleluia. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos, meu Deus do céu, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelo, então quer dizer que quando eu e você estamos orando, está lá o Espírito Santo intercedendo por nós, é um relacionamento, o Espírito Santo ele vai levar a nossa súplica, a nossa prece até a Deus, a nossa oração. E aí, quando você depende do Espírito Santo nesse relacionamento, você vai entender que a tua oração ela é eficaz, não por causa da tua força. Ah, irmão, chorando ou não chorando, se alegrando ou não se alegrando. O importante é você estar na presença dele com o coração limpo. Eu, quando falo isso, eu não sou contra choro, não, irmão. Se tem alguém que chora, sou eu. Mas desde que a lágrima não seja só um sentimento, mas seja a resposta de uma presença que eu estou ali. De algo que, sabe, que você começa a contemplar com os olhos da fé e de repente você, uau, aquela presença, isso mexe com você, é inevitável um negócio desse. Agora, se você só entra quando você está desesperado no lugar secreto, irmãos, seja muito sincero, quantas vezes a gente não precisou dar um chacoalhão em alguém para a pessoa poder parar de querer, tão agitado que estava, você para! A pessoa, porque ela não está conseguindo ouvir. E tem muitas pessoas que estão entrando para falar com Deus nessa correria, nessa agitação. Irmão, diga comigo, Deus não é agoniado. Sabe o que? Não, é que eu preciso. Aí entra, eu paguei em nome de Deus. Até o Espírito Santo interpretar o que tu está falando, meu irmão. Aí, alguém anotou aí? Não, pastor, ele sonda o coração, eu sei. Mas sabe aquela agonia, aquela pressa? Responde, Deus. Responde. Pai, Deus, eu tenho agora, Deus, 30 minutos, Deus, para dar essa resposta, Deus. 30 minutos. Se você tivesse uma vida de 30 minutos com Deus, esses 30 minutos não seria nada para a tua decisão. O problema é que investimos mais tempo com o problema do que com Deus. Vive uma vida tentando resolver as coisas e um tempo com Deus lá embaixo. Jesus tinha uma vida com o Pai em oração e ele não perdia tempo com as circunstâncias. Certa ocasião ele está lá, ela foi pegando o tela e falou que não tem pecado, faz o que? Atira a primeira pedra, pronto. Jesus está lá no momento de oração, Jesus desce, está lá os discípulos tentando esperar, sai capeta, sai demônio, quem está aí, o que você quer? Sai. Nada, não conseguiram, a noite toda, e Jesus só olhando. Jesus estava onde? Estava orando. Quando Jesus vai, ele chega aí e fala assim, rapaz, então os discípulos não conseguem não. Jesus, sai. Aí saiu, aí eles, uau. Aí vai lá Pedro, chega lá no momento do comes e bebe. Mestre, ei, como é que foi aquele negócio? Como é que foi aquele negócio? Como é que foi? Explica para nós aí, Jesus, como é que foi? Porque o Senhor falou, sai, o cara saiu, está livre, e aí? Agora, eles não viam uma vida de oração. Mas quando você vai observar, Jesus está orando. A Bíblia diz que os discípulos, eles estavam atrás da moita. Eles estavam só de olho, vendo Jesus. Agora imagine você, Jesus ressuscitando morto, Jesus curando aleijado, curando cego, libertando pessoas. Pensa comigo, irmão, é muito poder. Você conviver com uma pessoa, e essa pessoa, onde ela passa, ela está fazendo milagre sobrenatural. Eu não sei você, se eu sou ali Pedro, se eu estou ali colado com o homem, se eu sou João, estou colado com o homem ali, o que eu faria? Ei, Jesus, como é que faz esse barato aí? Me explica aí. De alguma forma eu queria aprender isso, mas os discípulos não falam isso. Os discípulos olham para Jesus e falam, Senhor, ensina-nos a orar. Eles não falaram, ensina a ter poder, nos ensina a fazer milagres. Eles falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Isso quer dizer que Jesus tinha uma vida de oração tão inspiradora, ao ponto dos discípulos falarem, o resultado que ele está tendo ali é porque ele investe em outro lugar. E quando Jesus investe numa vida de oração, os problemas que vinham, Jesus era prático, ele resolvia. Me diga qual foi o tempo que Jesus perdeu com circunstância.
Mas você sempre vai ver que vira e mexe Jesus se retirava para orar. Jesus se retirava para orar. Ao ponto de Pedro querer interromper a missão de Jesus. Jesus falou, tá de mim, Satanás, eu vim para isso, cara. Mas vão te pegar, Jesus, vão te matar. Jesus falou, mas eu vim para isso. Ele está consciente da missão. Vai doer, vai sofrer, vai nele. Ele falou, não importa. Eu estou consciente, a minha vida é justamente isso. Então, na oração, o Pai já sinalizava, a ponto de Jesus falar, olha, eu vou para um lugar no qual vocês não podem ir agora, eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus está dizendo, olha, tem um negócio aí, que está meio camuflado, agora vocês não vão entender, mas eu vim justamente para isso. Então, assim que isso tudo acontecer, que eu partir, aí o Consolador vai vir, Jesus está dando todas as dicas. Agora, tu vai dizer para mim o quê? Jesus veio criança, nasceu de uma mulher, de uma virgem. Então, para Jesus desenvolver a sua vida com Deus, não foi obrigado. Ele desenvolveu um relacionamento. Quando os pais procuravam o menino estava onde? Na sinagoga, no meio dos mestres, dos doutores. Então, Jesus tinha uma intensidade com Deus, ao ponto de fazê-lo avançar cada vez mais. O relacionamento de Jesus com o Espírito Santo era um relacionamento muito forte, ao ponto deles serem apenas um. E é esse relacionamento que nós temos que ter. Que relacionamento? Depender do Espírito Santo. Totalmente do Espírito Santo. Oh, aleluia. Isso é muito forte. Dá para a gente emendar para o culto da tarde. 2 amém só. O resto já está com fome. Aleluia. Diga assim, dependa do Espírito Santo. Aleluia. Outra coisa, aprenda a interceder. Irmãos, a intercessão é uma das orações, ou tipo de oração, que mais mexe o coração de Deus, no meu modo de ver. É, pastor? É. Porque você está num lugar, diante de Deus, não por você, mas por alguém. Uau! Você está dizendo para Deus, eu estou na tua presença, para lhe apresentar uma situação, que ela não é minha, mas agora se tornou, porque eu quero que essa pessoa, Deus, receba. E quando eu faço isso pelo próximo, Deus levanta pessoas para fazer por mim. Aí eu tenho uma proteção espiritual, porque eu estou fazendo pelo próximo. Não é aquela oração egoísta. Pai, meu carro, minha casa, minha família, meu dinheiro, meu banco, meu não sei o quê. Não, eu estou na presença de Deus, orando por alguém. Pai, aquela pessoa, Deus, que vai fazer o concurso, Deus, abra as portas para que ela glorifique teu nome, aquela vaga para ela, aquela promoção na vida daquela. Pai, aquela pessoa, Deus, que está nessa situação, Deus, um sintoma de enfermidade veio, ela está passando por essa situação. Pai, manifesta a tua glória, confunda a medicina nesse momento, Deus, mostra a tua mão poderosa. E Deus está lá falando, uau, oh, irmão, isso move o coração de Deus. Ao ponto de... É por isso, irmãos, que nós precisamos desenvolver. Ah, pastor, quer dizer então que toda oração eu vou ter que interceder? Não necessariamente, mas eu te aconselho a fazer isso. Sempre vai ter alguém que sempre vai falar para você, ô irmão, você não faz uma oração por mim? Ô irmão, não me esquece nas suas orações, não. Alguém já ouviu isso? Aleluia. E todas as vezes que as pessoas falaram, você orou. Pela fé, diga amém. A gente não está mentindo, é pela fé, é pela fé. Aleluia. Romanos 8, 26. Ele já diz aqui, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Aleluia. Então, a intercessão, ela vai fazer você ter uma vida abundante aqui na terra. Amém? E o último tópico para a gente poder cear é edifique-se na oração. Edificar na oração. Como isso, pastor? Vamos lá para Judas. Tua Bíblia tem Judas, vá para o índice. Não é vergonha. Se você não sabe onde é, pode ir para o índice. Judas 20. Aleluia. Aí, pastor, capítulo 20, não, é porque Judas... Aleluia. Não, tu não estava procurando o capítulo 20. Não, estava não. Tá não.
Judas só tem um, tá, querido? Porque a gente não, por isso que a gente não fala capítulo. Amém? Amém? Amém. Então, quando falar Judas 20, tu vai ficar, não, pastor, só tem um capítulo, é versículo 20. Então, nem capítulo tem. Aleluia. Que equipe, hein, pastor? Essa lembra demais. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé, orando no... Então, crente lavado e remido pelo sangue de Jesus tem que orar em línguas. Se você ainda não ora em línguas, você tem que orar em línguas. Ah, pastor, é obrigatório. Judas está dizendo, olha, amados, edificando. E esse Judas aí não é o traidor não, tá? Só para tu não ficar assim, o miserável se enforcou e ainda escreveu. É outra história. Volta aí, nego, por favor. Irmãos, olha, eu fico pensando, se eu fosse professor, eu acho que as minhas aulas seriam um negócio bem doido, não? Aí eu vi um professor ensinando, é química, né, que mexe com pilhas, com essas coisas, tem um cara, irmãos, é química, física, alguma coisa disso, para tu ver como eu fui bom na escola. Sempre fui bom na escola, irmão, mas é que essa... Aí ele começa a falar dos íons, dos prótons. Isso. Meu irmão, esse negócio aí. Aí ele vai ensinar para a turma, meu irmão, o cara começa a fazer uma batida de funk. E aí ele começa a ensinar a galera cantando. E as meninas fazem uma parte do refrão, os alunos no outro. Diz que no dia da prova, bicho, é um sucesso. A galera com aquela música na cabeça. Melhorou o índice dos alunos, porque o poder da música, querido. E eu fiquei olhando e falei, poxa, se eu fosse professor um dia, eu seria assim. Porque é fácil, irmão. E detalhe, a sala do cara é lotada, não tem a galera que vai ir pro banheiro toda hora não, porque ele é um cara que dinamizou a coisa, ele fez um negócio diferente. E eu acredito, irmãos, que a gente precisa disso. Eu não estou falando de bagunçar os cultos, não é isso não. Mas quantos aqui, irmãos, entendem que nós estamos lidando muitas vezes com uma geração lá fora, que não é que o evangelho mudou, mas a forma de ensinar mudou. Amém? O evangelho não muda, a palavra de Deus não muda, mas a maneira de ensinar mudou. Na minha época não tinha Bíblia em quadrinho, tinha na tua? Tinha não, tu é da minha época, pô. Tu é mais antigo mais do que eu. Eu estou pintando só a barba e o cabelo. Hoje a Bíblia em quadrinho, a criança pega, tem joguinho, querido, de palavra cruzada bíblica. Tem um joguinho que eu recomendo para você, bota no teu celular quando tu estiver estressado, várias perguntas bíblicas. Perguntas interessantes. Se você não achar graça nisso, entra no meu canal do YouTube, deixa eu fazer a propaganda. Lá eu coloco enquete todo dia. Eu coloquei uma enquete lá. Quem, quando mentia, Deus estava com ele, quando falou a verdade, Deus o abandonou? Olha que coisa maravilhosa. Davi, Elias, Sansão, quem foi? E o que, pastor? Quem mentia, Deus estava com ele, agora falou a verdade, Deus abandonou. Que conversa? Isso não está na Bíblia? Tá. Sansão. Tu já vai lá e responde a enquete. Por que Sansão? Ele mentia para Dalila e a força estava com ele. Quando ele falou a verdade, a força foi embora, a unção foi embora. Não brinque com o pecado. Aleluia! Pastor, isso é uma charadinha, mas é verdade, está na Bíblia. O cara brincava e ele forte, arrebentava. Quando falou a verdade, a mulher cortou o cabelo, já era. Então, enquanto ele mentia, Deus estava... Eu não estou falando que tu deve mentir não, viu, irmão? Você só pergunta para curiosidade bíblica, senão... agora eu entendi, pastor. Vou dar uma mentirinha leve. Tu vai para o inferno. Que o pai da mentira é Satanás. Digam amém. Amém. Que é a verdade. Vós, porém, amados. Quem é amado aqui? Amém. Amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Edificando-vos na vossa fé santíssima. Então, para edificar a tua fé, oração em línguas. Pastor, como é que eu faço isso? Quando você ajoelhar, você começa glória, 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 glória. Ele não é um carro velho, né, que pega no tranco assim, aleluia, 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 não, não é assim. A unção está dentro de você, as línguas estão dentro de você, o dom está dentro de você. Você só tem que pôr para fora.
Quem é que concede os dons? O Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Se ele concede as línguas, onde estão as línguas? Dentro. Então você bota para fora. Como que eu boto para fora, pastor? Falando. Não, você não vai fazer cocô. Aleluia. Você não tem que ficar se contorcendo. Não. Você fala. Diga comigo, eu falo. Tem que ser uma coisa tão natural, querido, tão normal, quanto você espirrar. Você programa, daqui 10 minutos eu vou dar um espirro. Calma aí. Não. Vem. A língua é a mesma coisa, ela está dentro de você. Então como que eu faço? Ixi, pastor, mas eu nem me arrepiei. E tu quer se arrepiar? A unção está dentro de você. Ore no Espírito, começa a se edificar, edificando. Você vai ficar sensível, você vai ter sensibilidade espiritual para a tomada de decisões. Então a tua fé ela vai sendo fortalecida. Ah, pastor, mas eu já falei lá atrás, pastor, eita, no começo, pastor. Quando o irmão ia afinar o violão, fazia, eu já queita na Madagaçui. E hoje, pastor, eu estou numa frieza, porque tu não ora em línguas, não está edificando a tua fé. A obrigação de manter a chama acesa é nossa, não é de Deus. O fogo está sempre disponível. Não é que ele apagou o fogo, é que você saiu de perto do fogo. Mas volta para o fogo. E como que eu volto para o fogo? Ah, pastor, mas eu não tenho vontade. Eu também não. Ah, pastor, mas é que é muito difícil. É nada, irmão. Vai devagarinho. Começa lá, meio tímido. Tu sabe o que é a coisa mais gostosa do mundo? Olha que coisa boa. Eu vou falar. Fala ou não fala? Chama a tua esposa para orar, marido. E tu começa a oração. Aleluia. Não parece dois estranhos? Tu fica assim. Porque ela te conhece. Ela te conhece. Aí tu vai, amor, vamos orar. Vamos, amor. Que a mulher ela é mais espiritual, assim, né? Ela te, vamos. Ai, é de Deus, bem. Não é assim? Fala, Deus. Aí a mulher lá começa. Não, amor, você é o sacerdote, você começa. Aí tu fica. Por que tu não veste cueca, mulher? Agora tu não quer pôr a cueca, tu só manda, agora tu não quer começar. Aí você vai começar a orar. Oh, Senhor Deus. E ela, amém, Jesus. Aquele amém que trava tudo e tu fica. Se ela der mais ou menos, não oro mais não. Estou falando alguma mentira? Oh Deus, necessitamos de uma intervenção do Senhor. Ela fica, Deus. E dentro dela, Deus, o Espírito Santo muda a oração do safado agora. Ai Deus, a gente precisa de um milagre. E ela dentro, Deus, esse miserável não está sendo sincero. O Espírito Santo querendo trabalhar e a mulher do lado assim, safado, eu vou dar um murro no pouco do estômago dele. Oh, aleluia! Glória a Deus! Irmão, só não se diverte. É crente ruim, meu irmão. Porque, olha, ser crente, tu se diverte com tudo. Se diverte até na hora da oração. E aí você ora. Agora, se você começar. Eita, essa oração é boa. Pai, eu não tenho sido bom esses tempos, Deus. Não tenho cuidado direito da minha esposa. Não tenho cuidado dos meus filhos, eu tenho negligenciado minha vida nisso. Eu sei, Deus, que hoje o que eu estou passando é justamente fruto das minhas decisões, porque eu não fui responsável com isso, falhei nisso. Eu rogo a tua misericórdia. Meu irmão, na hora que tu abrir o olho, ela vai estar assim, ó. Ela vai falar, como eu te amo. Eu achando que não tinha mais esperança para você, miserável. Oh, Espírito Santo, amor, a gente tem que fazer isso mais vezes. É aquela oração que você rasga. Irmão, tu tá achando que eu tô falando de você? Eu tô falando de mim, pô. Pergunta aí de Lene.
Você está rindo, mas eu estou falando de mim também. Pergunta para a Edilene. Vai, amor, tu começa. Ela começa tu. A gente não enrosca. Querendo sair do monte de problema, tu começa, amor. Tipo assim, tu tá mais... Eu não estou muito, não, tu tá mais... Oh, aleluia. Ai, Jesus. Aleluia. Você se identificou com a oração, não foi assim? Aleluia. Mas irmão, e foi uma das orações, melhores orações que eu fiz na minha vida. Eu falei, Deus, que situação. Eu não lembro, Deus, de ter negligenciado, de ter falhado. A gente sempre foi fiel nas finanças. Mas eu falei, não estou entendendo, Deus. A turbulência dessa, Deus. Ajuda, papai, misericórdia. Eu falei, eu não lembro de ter falhado. Eu honro a minha esposa. Não tem sido bom ultimamente, mas são as circunstâncias, os estresses. É verdade. Ou você acha que é o mar de rosa e as espinhos, está onde? E aí eu lembro tudo assim, aí eu, amém. Aí ela, ó Pai, graças a Deus que esse miserável, ele fala contigo. Aleluia. Estou brincando com você. Mas você percebe, irmão, que vai ser as melhores orações. Então, edifique-se na sua oração, orando em línguas. Você vai ser em uma, irmão, não tem teatro. Irmãos, tu já viu aquelas pessoas, não pastor, eu vivo assim pela fé. Não, irmão, muitas vezes as pessoas não estão usando fé. As pessoas muitas vezes elas estão mascarando a vida dela, que não é, deixa eu usar um termo correto, elas estão mascarando a situação, a espiritualidade, só para não perder o status diante da família. O problema é que essa pessoa ainda pensa que tem um status. Porque quem convive, muitas vezes tu já perdeu crédito, ó, e você acha que está enganando todo mundo, mas você só está enganando a si mesmo. A oração em línguas, ela vai fazer isso com você. Ela vai trabalhar o teu caráter, ela vai forjar você, e você vai estar lá orando, e começa a orar, e aquela presença, e aí o Espírito Santo começa a levar o Pai, faz ele ser o melhor marido, o melhor pai, ele começa a alinhar o nosso caráter na nossa deficiência, que muitas vezes a gente pensa que não tem. Porque, irmãos, já viu aquele negócio, time que está vencendo, não se mexe, mas tem pessoas que acham que está ganhando e está arrebentando com tudo. Nós temos que se examinar todo dia, tem que fazer um balanço no teu relacionamento, nas finanças, em tudo. O que eu estou fazendo? Como que eu estou agindo? Está de acordo? É assim mesmo? Como estou entendendo isso? Isso é através da oração que você vai ser alinhado e lapidado. Pode vir um louvor, por favor?